Usa o teu filho com grande poder e glória, em nome de Jesus. E prepara a nossa mente, o nosso coração, para receber, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, assim te louvamos e te glorificamos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. Esses lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ele a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui. Feche seus olhos. Jesus, quero conhecer Jesus. Declare isto. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, ser achado nele, e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. E ser achado nele. Oh,
conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Onde estão os adoradores? Você pode se assentar. Voltemos ao nosso texto de 2º livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Vamos conversar sobre esse tema vagarosamente, para que haja entendimento. O verso 1 diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravos ou servos. Eu pensei muito sobre esse versículo, porque Eliseu ele herdou 3 escolas de profetas: a escola de Gilgal, de Betel e de Jericó. Essas escolas tinham aproximadamente 50 profetas em cada uma, aprendizes de profetas. Esse episódio aconteceu em uma das escolas. Agora Eliseu, sucessor de Elias, dirigindo essas escolas de profetas, uma das mulheres vai a ele e diz o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? O marido morreu, os filhos estavam virtualmente escravizados, porque naquela época poderia ser vendido os filhos, pessoas, gente, por causa de dívidas. E era o caso desta mulher. Ela agora já não tinha um marido, e os 2 filhos corriam risco. A questão é que eles eram filhos de alguém que servia a Deus, eram descendentes de um casal que servia ao Senhor. A segunda coisa que me colocou para pensar, que esses 2 jovens, não sabemos se era criança, jovem ou homem, a Bíblia não diz, vamos dizer que eles eram jovens, eles não contraíram dívida nenhuma, mas estavam sendo responsabilizados por uma dívida que não era deles. Esta é a situação de muitos. Serve ao Senhor, anda com Ele, é fiel, caminha verdadeiramente com Jesus, mas coisas desse tipo têm acontecido. Escravidão em algumas áreas da vida. A questão fica ainda mais complicada quando nós formos para Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, 13. Vamos ver o que diz a palavra. O que Paulo diz para nós. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, isto é, Ele nos substituiu na maldição, na morte, para que recebêssemos vida. Então por que alguém que serve ao Senhor
alguém que anda com Ele, alguém que é aliançado com Ele, vive uma situação de penúria, e sabendo que Jesus já levou sobre ele as maldições. Estou mostrando algo para vocês no Antigo Testamento e a resolução disto no Novo Testamento. Vamos ver Gálatas 3:29. Vamos andar então por revelação da palavra que Deus vai nos falar conosco. Gálatas 3:29. Volte ao 28, vamos ler o 28 e o 29. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa é esta? A promessa que Deus fez a Abraão. Está em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Gênesis 17 em diante, 1 em diante, Gênesis 22 de 16 até 18, aí vai, Gênesis 26 de 1 a 12, tudo isso fala acerca da promessa da nossa descendência de Abraão. Bem, então se tudo isso é verdadeiro, então por que este flagelo continua acontecendo? Porque se eu te perguntar, você é descendência de Abraão? Sim, por causa de Jesus. Você é herdeiro da promessa? Sim, por causa de Jesus. E olha só como é que a coisa ainda se torna ainda mais complicada. Vamos para Romanos 8, 14 a 17. Olha só que coisa interessante. Romanos capítulo 8, verso 14 até o 17. Estamos levantando a questão, mas vamos trazer de Deus a solução. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, ou Paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Agora o verso 17, para mim e para você. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Filhos e herdeiros. Gálatas capítulo 4, de verso 3, verso 4 até o 7, diz a mesma coisa. Marcos 14, 36 também fala a mesma coisa. Bem, se somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, descendência de Abraão, filhos de Deus, resgatados por Jesus, Ele se fez maldição por mim e por você. Por que então que continua acontecendo os flagelos? Você já se perguntou sobre isso? A primeira coisa que eu quero colocar para você é que existe o dia mau. A Bíblia fala sobre isto. Eclesiastes capítulo 9, no verso 2, tem um texto que eu também acho muito interessante, vamos para ele. Eclesiastes capítulo 9, verso 2. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, e assim sucessivamente. Então, Eclesiastes, Salomão falando sobre isto. Existem 4 situações que o dia mau pode acontecer na vida de uma pessoa. A primeira situação é quando vem os ataques de Satanás. E a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus ardis. A segunda situação é porque nós somos herdeiros de um flagelo que veio através de Adão, através dessa hereditariedade. A terceira situação é a falta de sabedoria, quando nós não sabemos gerir aquilo que Deus nos entrega, a vida que Deus nos deu, não sabemos conduzi-la. E a quarta situação é quando nós somos testados por Deus, porque Ele tem um projeto maior para nós,
Então Ele precisa trabalhar conosco nas nossas fragilidades. São as 4 situações em que nós vivemos então o dia mau. Mas fora isto, por que persistem então situações que são recorrentes? Entra ano e sai ano, a mesma coisa. Vamos ver a solução então? O que Deus tem para nós? Então vamos para a palavra. Diga assim comigo: eu sei que todas as maldições que pesavam sobre mim, Jesus já levou no Calvário. Levanta as 2 mãos e declara: então eu sou livre em Cristo Jesus. Vamos começar a entender essa história então em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá? Vocês participarem comigo? A uma só voz, já. Este versículo é um dos versículos mais citados da Bíblia, porque ele é citado para justificarmos determinadas posturas ou dificuldade de enfrentar uma mudança de vida. A verdade é que nós fomos transportados das trevas, diz Colossenses 1,13, para o reino do Filho do seu amor. 1 Pedro 2,9 diz que nós fomos feitos sacerdócio real e nação santa. Por que citamos 2 Coríntios 5,17? Porque não queremos mudança de vida. Dizemos o seguinte: se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, e verdadeiramente nós somos novas criaturas. A minha vida espiritual, a sua vida espiritual foi mudada, porque outrora éramos mortos em delitos e pecados. Mas em Colossenses 3,13, nós fomos transportados das trevas para a luz. Porém, o que acontece conosco? Vivíamos um modo de vida nas trevas, fomos transportados para o reino de Deus, para a luz, e queremos continuar a viver o que nós vivíamos lá. Não é uma mudança de mente. Reino de Deus tem uma cultura, tem uma linguagem, tem uma postura, tem princípios, tem ética, tem tudo. Reino de Deus não se mistura com aquilo que nós vivíamos antes. Estou falando de uma completa transição de mente. O que Paulo está falando é exatamente isso: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo é o meu espírito, o seu espírito, porque foi recriado. Mas a alma continua ainda, entulhada de culpa, de punição, de angústia, de tantas coisas que vivemos, de traumas do passado, e não consegue se desvencilhar disto, e tem um discurso lindo: quem está em Cristo é nova criatura, mas vivendo a mesma quebradeira que vivia lá, a mesma angústia que vivia lá, a mesma enfermidade, tudo exatamente igual, porque não aconteceu uma transição de mente. Vamos olhar novamente para o versículo 2 Coríntios 5,17. Vamos olhar para ele. Por favor, 2 Coríntios 5,17. Abre aí sua Bíblia comigo. Está lá. Assim que se alguém está em Cristo, vamos pegar essa primeira frase. O que você entende por estar em Cristo? Estar em Cristo significa estar dentro. Em é dentro. Aqui vai a grande questão de que eu não posso viver a experiência com Cristo do meu irmão, eu preciso ter a minha experiência. Eu preciso ter o meu relacionamento com Ele, como você também precisa ter.
Por isso que você mais ouve no púlpito da igreja, você ora, você lê a palavra, você jejua, você tem o seu tempo com Deus, seu devocional. Isso é relacionamento com Deus. Porque relacionarmos com Cristo da vida do outro não funciona. Viver uma vida cristã que o outro vive não funciona. Eu preciso ter a minha própria experiência. Jesus, Ele é real. Eu preciso relacionar-me com Ele como uma pessoa real que Ele é. E o que Paulo está falando é o seguinte: quem está em Cristo e quem está dentro de Cristo é nova criatura. Eu sei que você já entendeu que os flagelos continuam, porque não aconteceu uma transição de mente, não aconteceu uma transição de modos de vida que nós vivemos. Reino de Deus tem terminologias próprias, leis próprias. E Mateus 11:12 diz que esse reino é tomado por esforço. Sem esforço nós não conseguimos entrar nele. Diga comigo: o reino de Deus é tomado através de guerra. Diga: sem guerra nós não conseguimos entrar nele. Desde os dias de João o Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mas por que é tão importante que nós entremos nesse reino? Eu não estou falando da sua salvação da eternidade, estou falando desse tempo. Lucas 17, 20 e 21 diz que o reino de Deus já chegou. Ele está no nosso meio. Ele não é de aparência visível, mas ele já chegou. E nós precisamos, olha só, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Mas como acessar esse reino? Quando é que vem a transformação? Quando eu entendo que o reino de Deus tem 3 princípios que são essenciais à vida do ser humano, para sair fora desse flagelo que nós estamos falando desde o início. Todo o segredo é entrar no reino, viver o reino e nunca sair do reino. A grande questão é que nós estamos aqui no reino agora, transitando no reino. Quando chega amanhã, vem as mesmas preocupações, as mesmas angústias, o mesmo modo de vida que o mundo vive. Não é reino de Deus. Nós fomos chamados para viver na contramão de tudo isto. Olha só o que aqui diz Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Vamos acompanhando bem vagarzinho, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? Então, justiça, estar alinhado com os princípios de Deus, paz, que vem da palavra shalom, que significa ausência de necessidade, e o espírito, a alegria que vem do Espírito. Aí o que nós vivemos? Falta justiça na nossa vida, situações que não se resolvem, falta o suprimento que nós precisamos em N áreas da nossa vida, nem sempre é financeiro, mas em todas as áreas, e falta a verdadeira alegria que independe das circunstâncias da vida, que é a alegria do Espírito. E esse reino já está dentro de nós, já chegou, mas se a mente não for transicionada, nós não viveremos isto, porque quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Então não adianta eu querer acessar a justiça, a paz e a alegria do Espírito, que vai me livrar de todo esse flagelo que eu estou trazendo aqui até este momento, se eu não transicionar a minha mente. Sabe o que acontece conosco? Preocupamos exatamente como o mundo preocupa, angustiamos exatamente como o mundo angustia. A alma empenhada, sabe, de culpa e punição como o mundo vive. Nos esquecemos da eficácia do sangue do Cordeiro, nos esquecemos que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, nos esquecemos que nós podemos olhar para os montes, de lá virá o nosso socorro.
porque a nossa mente está impregnada, não estando em Cristo, mas com as coisas do mundo, porque queremos viver o reino com a estrutura de alma que nós vivíamos no mundo. Nas coisas de Deus não tem mistura. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Que entendimento que eu tenho disto, que estar em Cristo significa que eu preciso estar dentro dele, porque se eu estiver dentro dele, a minha vida será mudada. Não viverei mais sujeito a tantas coisas que eu vivia no mundo, porque agora, vamos imaginar que alguém em Cristo está revestido dele, significa que eu estou dentro dele, você está dentro dele. O que vier contra você, primeiro encontrará Cristo. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Já deu ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. A grande questão é estar em Cristo. Porque olha só, vamos para 2 Coríntios 5, 17 e 18 para vocês entenderem. Vamos mais um pouquinho. Verso 18 então. O verso 18 vai dizer: tudo isso provém de Deus, estar em Cristo, ser nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então a primeira coisa que nós recebemos dele é a reconciliação, a capacidade da reconciliação. E talvez nós não sejamos tão reconciliadores. É a primeira coisa que quem experimenta a transformação, ele se transforma num reconciliador. Será que nós somos reconciliadores? E quando nós prosseguimos esse texto, depois vocês leem até o verso 20, nós não temos tempo para aprofundar um pouco mais nisso aí, mas ali no verso 20 diz que nos tornamos embaixadores desse Cristo maravilhoso aqui na terra. Será que somos embaixadores? Embaixador, aquele que recebe toda a provisão do reino de onde ele foi enviado. Embaixador, aquele que representa uma nação e é sustentado por essa nação. Eu só consigo entender se nós formos novas criaturas, se nós estivermos sendo, geridos, sustentados pela nação de onde nós vivemos, que é o céu. Por isto, nessa noite, Jesus te chama. Venha estar em mim. Aí com certeza já veio à sua mente uma pergunta: mas o que é estar em Cristo? Como que eu posso estar dentro dele? Como eu posso estar revestido dele? Muito simples. O Espírito Santo, ele é o Espírito de quem? De Jesus. O Espírito Santo atua na minha vida e na sua vida de duas maneiras. A primeira palavra do grego é pleiros, que significa que ele vem dentro de mim, trazendo fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante. Ou ele vem sobre mim, trazendo poder. Aí a palavra é pimpleime, do grego. Lucas 24, 49 diz, Jesus disse logo que ele ressuscitou: ficai, pois, na cidade até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Mas que poder, que revestimento é este? Que vestes essa que vem sobre as nossas próprias vestes? É a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Então nós precisamos sermos revestidos dele. Sabem que nós estamos debaixo de uma unção aqui. Eu te pergunto, amanhã pela manhã essa unção vai continuar? Depois de um dia de trabalho, na segunda-feira vai continuar. Porque Paulo diz que está em Cristo, nova criatura. Então eu preciso estar, eu preciso continuar. Aí vem as velhas lembranças das velhas coisas, e a unção vai embora, como se fosse um vaso rachado.
e já não estamos mais em Cristo, aí os flagelos que sucedem a todo mundo começam a suceder conosco, porque não há uma permanência no reino, não há permanência na presença, porque as nossas emoções são traiçoeiras, os nossos pensamentos que advêm dos traumas, de tantos outros flagelos, principalmente das punições, por causa da culpa, porque não consegue admitir que o sangue do Cordeiro pode nos purificar de todo o pecado. A mente é bombardeada, voltamos a estaca zero para o final da fila, e já não estamos mais revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo, e as mesmas coisas que sucedem com o mundo, começam a suceder conosco. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho, vamos colocar mais uma pitadinha nisso aí. Capítulo 3 de Filipenses, verso 4. Capítulo 3 de Filipenses, verso 4. Esse texto, eu até citei isso aqui na vez passada, há 2 domingos atrás, que essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso. De dentro da cadeia ele escreve então uma carta mais alegre da Bíblia para essa igreja que ficava na Macedônia, porque a igreja estava angustiada, porque os exércitos de César vinha destruindo tudo, e também a igreja não conseguia admitir que o apóstolo estava preso, e ele escreve então essa carta para a igreja, e fala das suas experiências, que vai nos edificar aqui hoje. Eu quero que você preste muita atenção sobre isto. Olha só o que ele disse: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Verso 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus segundo a lei, fariseu. Ele era o cara, inserido no maior partido político da época, considerado como alguém eminente no meio do sinédrio. Mas vamos prosseguir. Olha o verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Quer dizer, o que ele disse? Aquilo que era ganho para mim, eu reputei por perda. Tem uma tradução que diz que ele levou prejuízos. De que Paulo está falando? Ele está falando de renúncia. Agora quando chega o verso 8, vá acompanhando comigo o verso 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Então o que ele está falando? Eu quero ser achado em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Ele abria mão de tudo na vida dele pelo verdadeiro conhecimento de Jesus. Ele abriu mão de um partido político, ele abriu mão do que recebeu aos pés de Gamaliel, que foi o maior sábio da época, abriu mão daquilo que aprendeu na faculdade de Tarso. Não estou falando que você tem que abrir mão da sua faculdade, não é isso, mas naquele momento ele precisava. Ele abriu mão de lucros, ele abriu mão de tudo, porque ele tinha um alvo: conhecer Jesus. Conhecer Jesus. A grande questão é que nós não conseguiremos verdadeiramente conhecer Jesus, ser inserido no reino dele, ser revestido dele pelo Espírito Santo, se nós não formos verdadeiramente transportados das trevas para a luz. Se não aconteceu uma mudança de mente, se as nossas emoções não foram recicladas, se não abandonarmos, sabe, um sistema de vida antigo, se não mudarmos nosso linguajar, se não tiver uma mudança total, a unção que nós recebemos aqui, quando chega amanhã já se esvaiu, porque queremos viver aquilo que o mundo vive, e de lá nós já fomos tirados. Se fosse tão bom nós estaríamos lá, mas como no momento
no momento maravilhoso, o Senhor abriu seus olhos, de lá você foi arrancado. João 6,44 diz que eu e você não podemos chegar à salvação, isso é Jesus, se não for concedido pelo Pai. Nós estamos aqui que o Pai concedeu que nós fôssemos achados por Jesus. João 15,16 diz o seguinte: não foram vocês que escolheram a mim, Jesus falando, pelo contrário, eu escolhi vocês. Nós somos resultado de uma escolha lá na eternidade. Por isso Paulo sabia que ele precisava abrir mão de tudo aquilo que atrapalhava ele ter um conhecimento de Cristo. Estou falando de relacionamento de intimidade, porque muitas vezes nós somos apertados por Deus, porque não temos intimidade com Jesus, porque não o conhecemos, e na hora do aperto nós recorremos a Ele, e passamos a conhecê-lo. Mas vamos andar aqui com Paulo mais um pouquinho, é interessante essa história. Filipenses 3:8, onde nós paramos? Filipenses capítulo 3, verso 8. Bendito é o nome do Senhor. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Meu Deus, uma renúncia total. Paulo estava falando o seguinte: tudo aquilo que me era muitos, sabe, de muita validade, eu abri mão, porque eu só tenho um alvo hoje: conhecer a Jesus. Pastor Rafael, pega o violão, por favor. Vamos para o verso 9. Acompanhe comigo o verso 9. Antes de nós continuarmos no verso 9, a minha pergunta para você é: está confuso para você isso? Está indo bem aí? Amém? Que eu não quero vir aqui ser teológico, eu quero trazer para você uma palavra de entendimento. Então vamos lá. Volte o 8, nós vamos ler o 8 e o 9. Vamos entender isto. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, abri a mão de tudo, a renúncia, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo, e o que? E seja achado nele. Porque segundo Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo é a mesma coisa de ser achado nele. E aí ele diz o seguinte: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos entender isto. Pastor Rafael, só um pedacinho daquele louvor que nós começamos. Por isso que eu pedi para que ele ministrasse esse louvor. Olha só o que Paulo diz, está neste louvor. Só um pedacinho, senão o nosso tempo não dá. Ao olhar para Jesus, nós vamos te ver, ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus.
Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Pastor Rafael, pode continuar aí se você puder. Filipenses 3:9, então, Paulo está dizendo exatamente isto. Quando você faz um paralelo com 2 Coríntios 5:17, você vai ver que é a mesma coisa. São apenas palavras diferentes. Ele estava falando de uma renúncia que ele fazia porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Tanto é que ele disse: e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, isto é, o que ele está falando acerca disso? Que eu não posso viver um reino pessoal. Aqui bate algo terrível da nossa alma, que é a soberba. Sabe, o convencimento humano, porque eu vivi tantos anos, eu tenho determinada formação acadêmica, eu sou isso, eu sou aquilo, nós não somos nada. Até uma gripe te coloca na cama de um dia para o outro. Estou falando você, mas somos nós. E Paulo está falando o seguinte: tudo que eu construí ao longo da vida, eu renuncio, porque eu tenho um alvo. Eu quero que vocês olhem para Jesus e me vejam. Eu quero que o reino de Deus seja realmente fazendo parte, seja dentro de mim. É isso que Paulo estava falando. Por isso eu abro mão dos reinos pessoais, eu abro mão de convencimento humano, eu abro mão, sabe, de tantos aprendizados. É impressionante como que nós nos cumulamos de determinado conhecimento que nos é tão valioso à nossa vista, mas que não vale nada no reino. Isso faz com que percamos a visão do sobrenatural, já não conseguimos mais ser usados nos dons do Espírito, porque nossa mente, as nossas emoções estão acumuladas de coisas do mundo, de conhecimentos que não nos levará a lugar algum. Mas o conhecimento da eternidade sim, porque a vida de um homem, diz o Salmo 90, é de 70 a 80 anos, e que passa disso é canseiro e enfado. Daqui a pouco nós partiremos para a eternidade, e todo esse conhecimento humano que você amealhou ao longo dos dias, nada é. Paulo sabia disto. Sabe, nós deixamos Cristo trabalhar em nós e remover tudo aquilo. E olha, começa por áreas que nós somos, digamos assim, nós somos peritos. Eu me lembro que quando Deus começou a trabalhar comigo, e continua trabalhando, glória a Deus por isto, mas eu dizia o seguinte, que os empreendimentos, as empresas que eu começava, ia longe, porque eu era bom naquilo. E Deus me provou por diversas vezes que se Ele não fizer, tanto é que eu hoje não tenho empresa nenhuma, abri mão de tudo, porque quero ser achado nele. É isso que me importa hoje, porque minha vida daqui a pouquinho estarei na eternidade. Como será isto? Como será a minha vida e a sua vida na eternidade? Então Paulo está falando, eu abro mão dos reinos pessoais, eu abro mão das convicções humanas, eu abro mão de tudo aquilo que me separa de Jesus, seja o que for. Ele estava fazendo uma renúncia. De perseguidor da igreja passou a perseguir, ser perseguido. Ele colocava as pessoas no cárcere. Hoje ele estava no cárcere, mas mesmo assim escreve a carta mais alegre da Bíblia. Fala 13 vezes alegria a carta de Filipenses, nenhuma vez acerca de pecados. Sabe por quê? Porque Paulo tinha convicção de que o que interessava para ele era o reino de Deus,
e precisava ter sua mente, as suas emoções, a sua vida transicionada das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho ali. Já não queria mais a justiça própria que fazia com que concedesse na morte de Estevão. Paulo era um homem sanguinário, mas ele abriu mão de tudo, porque ele queria ser achado em Jesus, ser revestido de Jesus através do seu Espírito. Sabe, se tem algo na sua vida que te tira a comunhão com Deus, risque, porque sua vida é curta e você tem toda uma eternidade para viver. Cuide da eternidade, cuide dos seus dias após a morte. Sabe por quê? Porque se você não prepará-la hoje, se você não preparar a sua eternidade hoje, como será? Mas vamos prosseguir, vamos para o verso 10. Bendito é o nome do Senhor. O que Paulo queria? Paulo queria conhecer a Jesus, e muito mais do que isso, ele queria o poder da sua ressurreição. Quando você for a Israel, lá na nossa igreja, todas as vezes que eu falo essa palavra, quando você for a Israel, você vai dizer: glória a Deus, porque você vai a Israel. Se você quiser ir, você não depende dos seus recursos próprios, você depende do Senhor. O Senhor te leva a Sião. Todas as vezes que eu fui a Sião, não paguei nenhuma delas. Inclusive a segunda vez que eu fui por conta do governo de Israel. Pagaram tudo para que eu fosse a Israel. Então eu estou liberando a mesma palavra sobre a sua vida. O Senhor te leva a Sião. Amém? Quem é aqui que vai a Sião? Começa a orar a partir de hoje, Jesus te leva lá. E quando você for a Israel, você vai ver que o lugar mais poderoso ali em Sião é o jardim do túmulo. Por quê? Porque você olha para aquele túmulo e está vazio. A morte não conseguiu vencê-lo. A Bíblia diz que ele foi às regiões mais profundas, mas o Espírito de Deus o arrancou de lá. Esse mesmo Espírito do Senhor que começa agora a ressuscitar todas as áreas da sua vida. Eita glória! Quando nós somos achados em Cristo, o primeiro poder que começa a operar em nós é o poder da ressurreição. É o que Paulo está falando. É um poder tão tremendo que não conseguiu segurar Jesus nas regiões mais profundas, mas ele foi arrancado de lá pelo poder da vida. E Paulo disse: quando eu abro mão de tudo, resolvo viver o reino, a primeira coisa que me acontece sobre a minha vida é o poder da ressurreição. Tem alguma área da sua vida que está morta? O poder da ressurreição já está operando aqui desde o início dessa reunião. Tem área que não foi resolvida ainda, o poder da ressurreição está neste lugar. Então, se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor. Levante a sua voz a Ele. Oh, xaramanabacalabanarás. Quando você olha do verso 4 até o verso 10, até o verso 9, Paulo está falando, o pastor Rafael, que ele abria mão de tudo, porque só tinha um alvo: conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Porque quando nós conhecemos a Jesus, não o ídolo pendurado na parede, a primeira coisa que começa a operar em nós é o poder da ressurreição. Vocês se lembram? 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E no verso 18 diz que nos foi dado o poder, sabe, da reconciliação. No verso 20, nos tornamos embaixadores, representantes de um reino eterno. É através de que poder? O poder da ressurreição.
que te tira dos valados dessa vida e te coloca nos palácios. Te coloca, sabe, te tira de uma situação adversa e te coloca onde Ele deseja que você esteja, nos lugares altos. Os lugares altos são para aqueles que receberam o poder da ressurreição. E Paulo sabia que isso já aconteceria, já estava acontecendo com ele. Vamos lembrar aqui de um jovem rico que Jesus contou a história dele. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: nós renunciamos tudo para te servir. Jesus disse: vocês receberam a vida eterna, e ainda desse tempo 100 vezes mais daquilo que vocês abriram mão. Então Paulo sabia disto, que quando nós abrimos mão, sobre nós vem o poder da ressurreição. A minha pergunta para você é: quais são os apegos que você precisa renunciar? Qual o sistema de vida que você precisa romper? O que ainda te prende aonde Jesus morreu para que você fosse arrancado de lá? Tudo demanda de uma decisão pessoal. E eu estou trazendo da parte de Deus para o seu coração um motivo para você romper com tudo aquilo que já não mais faz parte da sua vida. Não tenha medo de perdas. Perca tudo se for necessário. Mas se você tiver o poder da ressurreição na sua vida, a sua empresa vai ressurgir, o seu casamento, os seus filhos, a sua vida íntima, a sua vida financeira, em todas as áreas. Porque o Deus que nós servimos te faz herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo. Vamos caminhar para que nós terminemos. De sorte que somos embaixadores da parte. Volte, por favor, então, em Filipenses capítulo 3, verso 10. Nós iremos até o verso 14 simplesmente. Para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Depois vocês confiram isso em Romanos 6, de 1 a 14, fala da nossa conformidade com Cristo na sua morte e ressurreição. Prossiga, verso 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Verso 12, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Tem uma tradução que diz que eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Esquecer não é amnésia. Deus não quer amnésia na vida de ninguém. Mas as coisas antigas já não podem mais ter peso sobre a sua vida. Isaías 43, 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que eu faço algo novo, por acaso não percebeis, já está saindo a luz, porque eis que eu colocarei caminhos no deserto e rios no ermo. O que Deus está falando para nós? Quando nós não damos credibilidade mais às coisas que já aconteceram no passado, mas começamos a viver um tempo novo, sabe, viver o reino, nós veremos as coisas novas chegando, o novo de Deus chegando, aquilo que Deus tem preparado para nós, é o poder da ressurreição operando. Então, se você recebe isto, levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor. Então eu estou dizendo, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Não é amnésia, mas é você romper com o seu passado. Diga-se comigo, declara perante todo o reino espiritual: eu decido romper com o meu passado, com o meu passado de derrotas, porque a partir de hoje, eu estando em Cristo, o poder da ressurreição opera na minha vida. Então, se você recebe, então adore o Senhor e glorifica Ele. Agora preste atenção, olha aqui para mim. A primeira coisa que Paulo disse: eu abro mão de tudo. Renúncia. Segundo passo de Paulo, para que seja achado em Cristo:
Sabe o que ele diz? Eu me esqueço. Porque não adianta, por exemplo, eu disse para vocês, eu renunciei à questão de empresas e negócios. Eu não posso vir aqui dizer, que tempo era aquele, que era isso. Não, eu preciso me esquecer. Eu rompo, sabe, abrindo mão, e agora eu me esqueço. Já não tem mais qualquer tipo de peso sobre a minha vida, ou credibilidade na minha vida, porque minha vida mudou. Então, de um lado está, preste atenção, renúncia, esquecimento. Não é amnésia, mas dá o devido valor. Teve um valor naquele tempo, mas não tenho mais. É quando você decide viver uma vida nova. Aí você vai ver o reino que já está dentro de você, que é justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14, 17. Isso aqui está de um lado, agora vamos ver o outro lado. Continue comigo ali. Irmãos, contaminam o jugo que eu tenho alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, é tempo de avançar, é tempo de crescimento espiritual, é tempo de, sabe, de ir a Jesus, verdadeiramente a Ele. Sabe qual a sensação que você vai ter a partir de hoje? Que é muito pouco você vir num culto de domingo à noite. A sede vai começar a incomodar a sua alma. A vontade de servir a Jesus lá no seu quarto, sabe, na leitura da palavra, no jejum, na oração. A igreja está em oração, corra para cá, meu filho, começa a buscar a Jesus enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. A palavra do Senhor diz isto. Eita glória! Eu sei que tem um povo crente neste lugar. De um lado, renúncia, esquecimento. E tem um eixo. Do outro lado, Paulo está falando, você precisa agora avançar. O crescimento. Neste tempo novo, para o alvo. Ele diz o seguinte, eu não alcancei ainda, mas eu avanço. Ainda não consegui, sabe, amealhar tudo que eu quero para a minha vida, no meu relacionamento com Cristo, mas eu avanço. Significa que em 2019, você precisa ser mais íntimo de Jesus do que você foi em 2018. Que amanhã você seja muito mais íntimo de Jesus do que hoje. Porque a nossa vida não pode parar. O próprio Pai trabalha, e Jesus disse que Ele trabalha, Ele continuava trabalhando, o universo continua se expandindo, e nós precisamos continuar a crescer no conhecimento de Cristo, sabe, na sua revelação. Olha aqui para mim, 1 Coríntios 2, de 9 a 12 diz, que os seus ouvidos precisam ouvir, olhos veem, coração entender, muito mais do que você tem ouvido, visto, entendido. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo nessa noite? Está desagravando os seus ouvidos, os seus olhos, sabe, o seu coração, para você ver, ouvir, entender aquilo que você não conseguia. O reino de Deus está sendo descortinado, os céus estão abrindo, a glória de Deus está vindo sobre você. Então entre lá, é isso que Deus espera de nós. Antes de nós fecharmos ali, nós vamos fechar no verso 14. Projeta para nós Apocalipse capítulo 4, no verso 1. Apocalipse 4, 1. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria que a congregação lesse uma só voz. Vocês estão participando comigo, uma só voz, já. Há uma porta aberta nas dimensões espirituais. Olhos para ver, você está recebendo. Ouvidos para ouvir, você está recebendo. Coração para entender. O Senhor te diz: sobe, sobe, sobe. Sobe aqui, sobe aqui, sobe, sobe.
que você vai começar a ver, ouvir, entender a partir de hoje. É o reino de Deus se manifestando, é a cultura de Deus vindo sobre nós, a cultura do reino, é o poder da ressurreição, é ser achado em Jesus, é ser revestido dele. Feche seus olhos por um momento. Sobe, começa a subir nas dimensões espirituais. Suba, 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 suba. Vai subindo, vai se desvencilhando das coisas da terra, do seu passado. Vai subindo, suba, 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 suba. Suba agora. Os seus ouvidos começaram a ouvir a voz de Deus, os seus olhos verão toda a dimensão espiritual, seu coração entenderá, não haverá mais dúvidas. Suba, suba, suba. Há uma porta aberta, as dimensões espirituais estão abertas. Suba agora, vai lá. Suba, 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 suba. Não deixe o teu passado te roubar essa experiência com Deus. Suba, suba, suba. Prossiga, vamos lá. Avance, avance, avance para o alto. Avance, avance. Você já renunciou, você já esqueceu, então avance agora, vamos lá. Começa a orar em línguas, que o céu vai se abrir. Vai lá, ore em línguas, vamos lá. Levante a sua voz, levante a sua voz. Levante a sua voz, vamos lá, levante, levante, levante. Levante a sua voz. Onde estão os profetas do Senhor aqui neste lugar? Levante a sua voz. Ei, xarabacalamanarabanarás. Isso, ainda está pouco. Deus vai te dar uma experiência nessa noite, uma experiência profunda com Ele. A glória de Deus está neste lugar. Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Suba, suba, suba. Há uma porta aberta. O poder da ressurreição está neste lugar. Quero conhecer, quero conhecer, eu quero conhecer. Conhecer, Pai, ser achado nele, conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, eu quero